Nesse vídeo, todas as pessoas mostradas realizando medições elétricas estão usando equipamentos de proteção individual condizentes com os padrões estabelecidos para os Estados Unidos pela Associação Nacional de Proteção contra Incêndios, NFPA. A norma de segurança elétrica 70E da NFPA define categorias de risco de 0 a 4. Quanto mais riscos oferecerem à operação e o ambiente de trabalho, maior a necessidade de proteção. Por exemplo, trabalhar em um centro de controle de motores CCM de 600 volts pode requerer níveis variáveis de proteção dependendo da operação. Trabalhar com disjuntores em gabinetes com as portas fechadas oferece um risco de categoria 0. O equipamento de proteção individual EPI necessário inclui uma camisa de mangas compridas, calça comprida feita de fibra natural e óculos de segurança. Executar as mesmas operações com painel aberto aumenta o risco para nível 1. Aqui você precisa adicionar uma camisa de mangas compridas resistente a fogo e calça de algodão grosso com jeans, calças resistentes a fogo ou um sobretudo resistente a fogo. Podem também ser necessárias luvas e botas de couro. Testar a voltagem em peças energizadas aumenta o risco para 2+. Para esta operação você precisa de uma camiseta de fibra natural sob a camisa resistente a fogo, calça de fibra natural sob a calça resistente a fogo ou sobretudo, óculos de segurança sob um capuz de camada dupla para comutação, protetores auriculares, luvas de couro e ferramentas para alta tensão. A inserção ou remoção de contatores individuais dos centros de controle de motores eleva o risco a nível 3. Para este trabalho, adicione um capacete com revestimento resistente ao fogo, capuz para comutação, protetores auriculares, luvas para alta tensão e botas. Como se vê, conforme o risco do seu trabalho aumenta, a proteção requerida pela NFPA também aumenta. Para obter detalhes sobre todos os requisitos da NFPA, leia cuidadosamente o manual da norma NFPA 70E. Ao realizar medições elétricas, você deve sempre pensar na segurança em primeiro lugar. Se planejar seu trabalho cuidadosamente, seguir procedimentos de medições seguros e usar o equipamento apropriado, poderá reduzir as chances de acidente para quase 0. O primeiro passo é o planejamento. Antes de abrir o gabinete de um equipamento, examine o ambiente de trabalho. Onde você vai montar seu medidor e colocar seus outros equipamentos. Identifique uma rota de fuga que possa usar em caso de emergência. Você sabe exatamente como acessar o equipamento em questão e trabalhar confortavelmente? Há riscos ambientais presentes como galhos de árvores ou água? Há iluminação e ventilação suficientes? Mantenha um ajudante qualificado por perto, que também entenda de segurança elétrica. Nunca é uma boa prática trabalhar sozinho em circuitos de alta tensão. Por fim, sempre informe a alguém onde estará trabalhando. Outro ponto fundamental do planejamento é escolher seu equipamento de segurança, ferramentas e assistência. Verifique se você tem os equipamentos necessários à mão. Proteção para os olhos e ouvidos, luvas, vestimenta e tapetes isolantes. Inspecione seu equipamento para assegurar-se de que ele está em boas condições. Verifique se suas ferramentas estão isoladas adequadamente e se os seus medidores e testadores são classificados e testados para o nível de risco existente onde você está trabalhando. Muitos testadores parecem iguais, mas assegure-se de que você sabe para que o seu foi projetado. Inspecione seus medidores, testadores, terminais e equipamentos afins, para ter certeza de que tudo está intacto e funcionando perfeitamente. Ao final desse vídeo, mostraremos como verificar seu medidor e terminais de teste. Sempre que possível, trabalhe em circuitos não energizados e siga sempre os procedimentos indicados de fixação e identificação. Ao realizar medições em fase simples, sempre conecte o terminal neutro primeiro e o positivo depois. Após fazer sua leitura, desconecte o terminal positivo primeiro e depois o terminal aterrado. Para ter certeza de que seu medidor está funcionando, use o método de teste em 3 passos. Para fazer isso, primeiro teste um circuito que você saiba que está vivo. Depois meça o circuito-alvo. Porém, antes de concluir que o circuito 2 está desligado, teste novamente o circuito sabidamente vivo. Assim, você saberá que o seu medidor está funcionando. Tente seguir o conselho dos antigos eletricistas. Sempre que puder, mantenha uma das mãos no bolso. Mas use o bom senso. Às vezes, você precisa de ambas as mãos para fazer uma boa medição.
O lugar mais seguro para medir voltagem é onde houver a energia mais baixa. Por exemplo, se você estiver medindo a voltagem em um painel de disjuntores, identifique o disjuntor para a amperagem mais baixa e faça nele a sua medição. Assim, terá maior proteção entre você e o risco potencial. Seguir esses passos o ajudará a trabalhar com segurança. Contudo, às vezes nem esses passos conseguem evitar problemas. Comutação de cargas indutivas, relâmpagos e comutação de sistemas de transmissão podem gerar enormes picos de voltagem. Estes picos ou transientes podem durar apenas até 100 microsegundos, mas podem ser extremamente perigosos. Em sistemas de energia modernos, transientes estão presentes o tempo todo, alguns pequenos e alguns grandes. De onde vêm os transientes? Quando uma carga indutiva, como motor ou transformador, é desligada, gera um pico de voltagem, às vezes chamado de pico de tensão. Em algumas aplicações, os picos de tensão são úteis. Os sistemas de ignição do seu carro dependem de picos de tensão gerados pela bobina para produzir uma faísca. Mas quando estamos medindo sistemas de energia, transientes e faíscas definitivamente não são bons. Eis o porquê. Na ignição do seu carro, a fonte de força é fraca, e a faísca desaparece assim que a voltagem é cortada. Mas em um sistema de energia, a voltagem não desaparece. Devido ao circuito ser uma fonte de alta tensão, pode fornecer corrente à faísca até que o ar ao redor transforme-se em um plasma condutivo, causando um problema maior. Quando transientes se formam sobre as voltagens do sistema que alimentam cargas industriais, podem atingir milhares de volts. As consequências podem ser devastadoras, particularmente para alguém fazendo medições em equipamentos elétricos. Nestas circunstâncias, apenas os procedimentos adequados podem não ser suficientes. Você precisa reduzir riscos, usando os medidores e equipamentos de testes corretos, ferramentas classificadas para o ambiente no qual você está trabalhando e testadas para cumprir as normas de segurança apropriadas. Para oferecer melhor proteção aos eletricistas, novos padrões foram desenvolvidos para testes de equipamentos usados em ambientes de 1000 volts ou menos, incluindo-se circuitos trifásicos de 480 e 600 volts. No sistema de classificação em 4 categorias, quanto mais próximo você estiver da fonte de energia, maior a categoria e maior o risco. Transientes nas categorias ou CATs 3 e 4 podem ser extremamente perigosos. A corrente de curto disponível nestes circuitos de alta tensão pode atingir até 100.000 amperes. A categoria 4 refere-se a linhas de força na conexão com a rede de energia, mas também inclui fiações aéreas e cabeamento subterrâneo, uma vez que ambos podem ser afetados por relâmpagos. A categoria 3 cobre a fiação de distribuição. Isso inclui circuito de 480 ou 600 volts como barramentos e circuitos alimentadores trifásicos, centros de controle de motores, centrais de carga e painéis de distribuição. Cargas instaladas permanentemente também pertencem à categoria 3. A categoria 3 também inclui grandes cargas que podem gerar seus próprios transientes, e agora são mais comuns do que muitas pessoas imaginam. A tendência de usar altos níveis de voltagem em edifícios modernos veio a aumentar riscos potenciais. A maioria dos eletricistas comerciais e industriais trabalha com equipamentos em ambientes das categorias 3 ou 4. Às vezes, as pessoas podem estar trabalhando em um ambiente de categoria 4 sem nem mesmo saber, e isso pode levar a perigos verdadeiros. Instalações de categorias mais baixas geralmente têm maior impedância, o que inibe transientes e ajuda a limitar a corrente de fuga que poderia alimentar um arco. A categoria 2 cobre o nível do circuito receptáculo e cargas ligadas em tomadas de 120 volts. A categoria 1 refere-se a circuitos eletrônicos protegidos. Alguns equipamentos instalados podem incluir múltiplas categorias. Este painel de motor é de categoria 3 no lado com energia de 480 volts e categoria 1 no lado de controle. Nesses ambientes, você deve usar o medidor de maior classificação para a categoria 3. Lembre-se, geralmente onde correntes de curto maiores estão disponíveis e conforme as voltagens transientes aumentam, as medições tornam-se mais perigosas. Isso é refletido por uma classificação CAT mais alta. Os padrões norte-americanos para a segurança no ambiente de trabalho incluem os instrumentos de teste como parte do equipamento de proteção individual. A NFPA afirma claramente que os instrumentos de testes e seus acessórios devem ser classificados para os ambientes em que serão usados. Se você estiver trabalhando em áreas que requerem equipamento de proteção individual, provavelmente está em um ambiente de categoria 3 ou 4.
Deveria estar usando o equipamento de testes classificado como CAT 3 para 600 ou 1000 volts, ou CAT 4 para 600 volts.